Vou fazer uma pergunta pra você. Quem são os 10 maiores dribladores da história do futebol? Se você não sabe, fica aqui no vídeo que eu vou falar pra vocês sobre 10 artistas do futebol, os 10 maiores artistas do futebol. Garanto pra você que essa lista vai te surpreender. Mas antes disso, já deixa o seu like pra fortalecer o rolê do canal e bora pro vídeo. Salve galera, esse é o canal NBA Arena, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos. Vamos falar sobre os 10 maiores dribladores da história do futebol. 10 caras que, cara, transformava um jogo chato num bagulho emocionante. Cara, que o foco de uma partida inteira de 22 jogadores em campo, o foco, ele conseguia roubar o foco desses de 21 jogadores que estavam junto com ele dentro do campo. Jogadores que transformavam um pequeno lance, um pequeno espaço, transformava um lance em poesia gigantesca, tá ligado? Jogadores que marcaram a história do futebol com os dribles perfeitos dele. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e também eu vou falar para você, talvez eu faça a parte 2. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque eu falo pra você, duvido, mano, pelo menos a maioria desses jogadores encantaram você ficou falando, caraca, mano, esse aqui eu não fiz, vou fazer, caraca, mano, esse maluco driblar muito, velho, isso é louco. E vamos começar esse vídeo e bora pro vídeo. E para dar pontapé inicial nesse vídeo, vamos falar de um brabo aqui que muitas vezes o pessoal não fala que ele é driblador, só que ele é brabo. A taxa de acerto dele em drible é coisa de maluco, que é o Romário. O Romário, ele passou pelo Vasco da Gama, pelo PSV Eindhoven, passou pelo Barcelona, o Flamengo, o Valência, passou pelo Fluminense, passou para o Al Sadd, jogou no Miami FC, no Adelaide United da Austrália, passou pelo América. E eu vou falar uma coisa para vocês. O baixinho era brabo. Tipo assim, ele não é muito lembrado como driblador. Não, ele não era muito lembrado como driblador. Só que a parada é o seguinte. Ele encantou não só o Brasil, quanto a Europa, pelos dribles. Tá ligado? Porque ele tinha um suporte seco. Mano, você é louco, velho. Esse cara passava lotado, mano. E o baixinho era brabo demais, tá ligado? Tem outro drible também que ele faz, que é muito raro de se ver hoje, que é o drible língua de vaca. Mano, que eu vou falar uma coisa pra você, cara. O drible é muito brabo, tá ligado? O baixinho era insano. E tipo assim, a maioria dos dribles dele era objetivo. Tipo assim, indo em direção ao gol. Sempre indo em direção ao gol. Mas o baixinho era insano fazendo isso, cara. Era insano fazendo isso, cara. E fazer essa lista sem colocar o Romário, cara, eu vou falar pra você, se você acha que o Romário não é driblador, você tá maluco, você tá comprando o esporte errado, mano. E o Romário, ele driblava demais. E eu vou falar pra você, vale a pena dar uma pesquisada, vale a pena dar uma olhada, porque garanto que vai te surpreender, porque o baixinho era brabo, mano, o baixinho era brabo demais driblando. E tem que citar ele, velho. E também foram os chapéus também, mano. O cara era bom pra caramba, mano. Deixa aqui nos comentários aqui se você concordar comigo. Eu achei que era bom, mano. Achei que era brabo demais, cara. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Pessoal, esse jogador que eu vou falar pra vocês agora é o Ronaldo Fenômeno. Cara, quem viu o Ronaldo Fenômeno, cê é louco. Mas vamos lá. O Ronaldo, ele passou pelo Cruzeiro, pelo PSV Eindhoven, pelo Barcelona, pela Internacional, pelo Real Madrid, pelo Milan e pelo Corinthians. Eu vou falar pra você. E, mano, e pela seleção brasileira, assim como o Romário, eu esqueci de comentar que o Romário também fez muito, assim, drible, assim, fantástico na seleção brasileira. Mas voltando pro Ronaldo. O Ronaldo era uma mistura de arrancada, explosão física, com os dribles, velho. Uns dribles secos, mano, forte seco. Uns dribles que, mano, ele acabava com o sistema defensivo assim, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. Você que é mais novo, você não vai, sabe, entender o que eu... Você pode até entender sim, porque se você viu o vídeo na internet, você sabe o que eu tô falando. Cara, o que o Ronaldo acabava com o sistema defensivo, cara, é coisa de maluco, mano. O Ronaldo jogando na Internacional é o ápice do absurdo, tá ligado? Por quê? Mano, ninguém parava ele, velho. Ninguém parava ele. Mano, as pedaladas dele, tá ligado? Mano, as pedaladas dele, a toque de
letra, chapéu, tipo, sainha, ou como se fala, rolinho, tá ligado? Cara, era surpreendente, velho. E, tipo assim, corte, até o drible língua de vaca, que era muito popular, tá ligado? Agora o pessoal não faz muito, não, tá ligado? Mas era muito popular. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. O que o Ronaldo fazia era coisa de maluco, velho. Mano, quando o Ronaldo, a bola caiu no pé do Ronaldo, você é louco, cara. Mano, é tanto drible marcante. Quer ver um exemplo? Ele jogando no Corinthians. Cara, aquele jogo que ele fez, aquele gol que ele fez contra o Santos, cara, o pote que ele deu no Triguinho, mano, ele ganhou. Mano, você é louco, velho. O Ronaldo era. Ele tava habilidade com explosão física. Cara, você é louco. O Ronaldo é um fenômeno. O fenômeno não era à toa, cara. Não era à toa, mano. E falar pra você, pra mim ele é um dos maiores dribladores da história do futebol. Pra mim é um dos maiores. Um dos maiores que eu vi. Cara, marcou minha infância, marcou a minha adolescência, mano. Eu me inspirava no cara. Mano, o cara é gigantesco demais, mano. Mano, é gigantesco demais. Tanto que quando esse cara veio, veio pro Brasil e ele veio jogar no Corinthians, cara, foi o momento mais doido pra mim como torcedor de futebol, cara. Eu vou falar uma coisa assim. E mostrou os dribles monstruosos dele na época de Barcelona, tá ligado? E na época da Internacional, cara. Não também uma potência física que tinha antes, mas o mesmo refino. Cara, é sensacional. E eu tenho que citar o Ronaldo aqui como um dos maiores dribladores da história do futebol. Se você concorda comigo, deixa nos comentários aqui. Se você não concorda comigo, é porque você não assiste futebol. Outro jogador que não pode ficar fora dessa lista, eu vou falar uma coisa pra você. Mano, eu acompanhei ele jogar, mano. Cê é louco, mano. Eu vi os dribles dele. Cara, é sensacional, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Se o futebol fosse poesia, esse cara estaria. Mano, o nome dele seria citado em vários poemas, mano. Vou falar pra você. O cara, muitos falavam, ele não corre, ele não se move, ele não tem velocidade. Não, ele não é jogador de velocidade. Só que os dribles dele, mano, marcou a história do futebol. Eu tenho que citar ele nesse vídeo aqui. Que é nada mais, nada menos que Zinedine Zidane. Cara, Zinedine Zidane, ele imortalizou um drible com ele. Mano, todo mundo, tipo assim, imortalizou porque era a marca registrada dele. Que é o rolete, tá, ele dava chapéu, tá ligado? Meu, mano, tipo assim, tem o domínio dele que é parecido com língua de vaca, eu esqueci o nome do drible. Cara, o maluco era insano, cara. Insano. E ele passou pelo Cannes, o Bordeaux, a Juventus e o Real Madrid e a seleção francesa. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Ver o Zidane, meu, era coisa de maluco, cara. Mano, ele já dominava, tipo assim, ele driblava dominando a bola. Cara, as pedaladas do cara, ele era outro jogador que era bom num contra um, tá ligado? Ele quebrava o sistema defensivo inteiro, tá ligado? Cara, eu vou falar pra você, mano. Cara, ele é outro artista do futebol, cara. Era outro artista do futebol, mano. Eu tenho que citar o Zidane. Mano, tem que citar o Zidane nessa lista aqui, cara. Eu vou falar pra você. Quem viu, cara, o ápice do Zidane fica assim, caraca, mano. Esse cara, não sei qual. Tipo assim, ele achava espaço. Achava em pouco. Mano, ele achava jeito de driblar em pouco espaço, cara. Era surreal ver o Zidane jogar. E eu tenho que citar o Zidane nessa lista aqui. Além dele imortalizar os dribles como dele, tipo assim, mano, ele formou uma geração de fãs pra quem acompanhava o futebol nos anos 90, nos anos 2000. E assim como o Ronaldo e o Romário, que eu falei dessa lista, meu, me encantava demais. Eu tava demais jogando futebol, mano. E eu tenho que citar o Zidane. Quem assistiu o Zidane, tá ligado o que eu tô falando, mano? Marcelo, quem não assistiu, assiste o highlight aí no YouTube, porque, mano, o maluco tem que ser citado. Mano, mano, os domínios, ele dominava driblando. Cara, o cara era muito genial, ele sabia, ele dava 2 passos à frente do marcador. O cara era gigantesco demais. E deixa aqui nos comentários se você viu o Zidane jogar, porque valeu a pena. É aplauso. Deixa aqui nos comentários. Esse que eu vou falar agora
Eu vou falar uma coisa pra você, já vou avisar, eu vou falar. É o Lionel Messi. Mano, se for falar de lista de maiores dribladores da história do futebol, o Messi tem que estar. Por que o Messi tem que estar? Mano, por que o Messi tem que estar? Perguntar por que o Messi tem que estar. Tá de brincadeira, vamos lá. O Messi, que passou pelo Barcelona, deixou no Barcelona, Paris Saint-Germain e agora tá no Inter Miami. Vamos falar sobre o Lionel Messi. Cara, Lionel Messi, driblando, era poesia pura, mano. Cê é louco, mano, era brabo demais, cara. Ele tinha um drible, um modo de driblar, que a bola era colada no pé dele, tá ligado? E pra tirar, nossa, cê é louco, mano, nossa. E tem muitos momentos marcantes, tipo assim, o que o Messi deu de caneta, e deu caneta, distribuiu caneta, mano, é coisa de maluco, tá ligado? Quem viu o Messi no ápice, não é possível não, até hoje, tá ligado? Até na seleção argentina também, que eu acabei esquecendo de falar, o Messi era gigantesco como driblador, cara. Mano, tem vários dribles marcantes, assim. Lembra não lembro se foi final ou semifinal contra o Bayern de Munique, ele dá um corte no Boateng, e o Boateng tentou virar assim, ó, ele tentou virar não, ele caiu, se ele virasse, talvez ele torcia o joelho. O Messi desequilibrou o cara todinho, mano. Parece que o cara desligou o cara da Matrix, parece que tirou o avatar, desconectou o avatar do humano, desconectou o avatar pro. Mano, mesma coisa. Coisa de maluco. Cara, e o drible que ele deu de um cara, isso aí foi no começo do Barcelona, ele deu um drible de um cara que eu vou falar nesse vídeo aqui também, tem que ser citado nesse vídeo. Ele replicou certinho, cara da mesma seleção que ele, ó, o spoiler. Cara da mesma seleção que ele replicou certinho mesmo o drible no Barcelona, cara. E, cara, tem que citar o Messi. Tem que citar o Messi. Quem viu o Messi jogar, mano, cara, o cara era um driblador brabo pra caramba, um dos maiores da história do futebol. Tá ligado? O repertório não é tão grande quanto o dos outros que eu falei na lista, apesar que o Romário não era muito grande. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Quem viu o Messi jogar, mano, quem viu o Messi jogar, tá ligado? Tá ligado? O cara era, mano, é fantástico, mano. É fantástico. E é um dos maiores dribladores da história do futebol, cara. Você é louco, mano. Cara, ele achava espaço onde não tem espaço, tá ligado? Mano, drible curto, certinho, passava em 1, 2, 3, 4. Mano, o Messi parecia jogador de videogame, cara. Parecia jogador de videogame. Eu tenho que citar o Messi. Se você viu o Messi jogar, deixa aqui nos comentários. Ou se você não viu o Messi jogar, então você não viu futebol. Você não assiste futebol. Mas deixa aqui nos comentários aqui pra gente trocar essa resenha aí. Porque Messi é algo também, ó. Se falamos de Lionel Messi, nós temos que falar desse cara aqui. Por quê? Mano, o que esse malandro fez também, mano, assim, não na época do Real Madrid, mas na época do Manchester United, é brabo demais. Falando do Cristiano Ronaldo. Cara, Cristiano Ronaldo, ó, ele passou pelo Sport, pelo Manchester United, pelo Real Madrid, Juventus, e o Al Nassr. E seleção portuguesa, onde ele marcou muita história. Eu vou falar pra você, vou focar principalmente depois do Real Madrid. Ele parou de ser aquele driblador, parou um pouco de ser aquele driblador, se tornou um jogador mais objetivo, focando só pro gol. Mas vou focar no Cristiano Ronaldo do Manchester United. Cara, é surreal falar que ele tinha um modo de pedalar que era único, velho. Que era único. E, tipo assim, no começo, lá na época lá de 2006, 2007, 2008, mano, todos os caras que jogavam bola na quadra, até hoje, copia aquelas pedaladas do Cristiano Ronaldo. Cara, é muito louco, velho. Era muito louco, mano. Você é louco, mano. Tipo assim, ele era um driblador nato. O pessoal chamava ele, cintura dura, robozão, esses caras. Cara, só que o repertório de drible dele no Manchester United é surreal, tá ligado? É muito surreal, cara. E, cara, eu tenho que colocar o Cristiano Ronaldo aqui nessa lista aqui. Por quê? Mano, tipo assim, depois do Real Madrid, ele parou de ser aquele driblador, só fazia muito drible, não. A maioria dos dribles dele ficou mais objetivo, sim. Foi bem melhor pra carreira dele. Tanto que o nome dele ficou gigantesco. Tá, mas eu falo pra você, que assistiu ele no Manchester United, o que ele fazia, putz, não. Lá com você, ó. Antes do sistema tático,
era formado no 4-4-2, todo mundo 4-4-2. Cara, ele deu sinônimo ao ponto esquerda driblador. Ao ponto esquerda ser driblador. O ponto esquerdo tem que ser driblador, tem que ser do drible, esses bagulho, mano. E, mano, era um hype do caramba, mano. Eu tenho que citar o Cristiano Ronaldo. Porque, falando pra você, deu esse nome, esse ponto esquerdo driblador, que vai com o drible, todas as pedaladas. Mano, todo mundo copiava na época do mundo, quando ele tava no Manchester United, na primeira passagem. Todo mundo copiava os dribles dele, cara. E, falava pra você, ele é sensacional. E eu tenho que citar o Cristiano Ronaldo, porque, mano, é outro cara que é brabo pra caramba, mano, brabo pra caramba. Ele tem um repertório gigantesco, tem um repertório gigantesco, só que hoje não usa tanto quanto usava antes, como na época do Manchester United. Porque na época do Manchester United, ele é muito brabo. Deixa aqui nos comentários se você viu o Cristiano Ronaldo, os dribles dados dele lá. Mano, sabe, todo mundo copiava até porque. Deixa nos comentários. Mais uma pergunta, vou dar uma pergunta pra você. Se você tá gostando do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação de novos vídeos. E vamos continuar pro próximo. E por falar em driblador, vou ter que citar esse cara aqui, mano. Mano, esse cara, eu vou falar uma coisa pra você, tipo assim, eu não vi ele jogar. Eu nem existia na época. Mas quem viveu os anos 80 sabe muito bem como esse cara era insano. Como esse cara era brabo. Como esse cara é gigantesco para a história do futebol. Que é nada mais nada menos que Diego Armando Maradona. Mano, Maradona, vou falar pelos clubes que ele passou. Ele passou pelo Argentino Júnior, ele passou pelo Boca Juniors, ele passou pelo Barcelona, ele passou pelo Napoli, pelo Sevilla, e também pelo New Old Boys e também terminou no Boca Juniors. O que falar do Maradona? Cara, isso daí foi palavra de uma pessoa que viveu os anos 80. Tem pessoas que passou pelos anos 80 que eu ouvi as pessoas falando sobre o Maradona. O cara era fantástico demais. O cara era gigantesco demais. Cara, você tem ideia? Tipo assim, teve uma época que teve uma guerra, tá ligado? Por causa de uma ilha. Não só qualquer ilha, tá ligado? Uma ilha ali vizinha ali da Argentina. Aí o que acontece? Tava disputa entre a Argentina e a Inglaterra. Aí teve esse jogo na Copa do Mundo. Ele fez um drible que eu tinha citado, que o Messi tinha copiado. Ele fez aquele drible, saindo levando geral, e fez o gol. Cara, você é louco. Mano, o Maradona jogando bola era sensacional. Ele jogava com a bola colada no pé, cortes curtos, seco, tá ligado? Mano, Maradona era fantástico demais, cara. E ele tem que ser citado nessa lista, cara. Cara, se tiver lista de maiores assim, cara, ele tem que estar na lista. E ele, mano, ele foi um driblador nato. Tipo assim, eu não vi muito jogar, tá ligado? Mas quem viu, mano, quem viu, se você conversar com as pessoas que viveu os anos 80, cara, todo mundo vai vai elogiar, vai enaltecer Diego Armando Maradona, mano. E ele tem que estar nessa lista. Tem que estar nessa lista. Porque, tá bom, a carreira dele não foi poderia ser tão gigante. Foi tão gigante que ganhou a Copa do Mundo pela Argentina. Tem momentos emblemáticos, só que ele driblando, que é o foco do vídeo, é outro brabo também. Eu tenho que citar Diego Armando Maradona, porque ele era brabo demais. Deixa aqui nos comentários se você passou pelos anos 80 e viu Diego Armando Maradona jogar, mano. Porque é brabo, mano. Se falamos de Maradona, temos que falar dele também, velho. Nada mais, nada menos que Edson Arantes do Nascimento, famoso Pelé. Cara, o Pelé passou pelo Santos e pelo New York Cosmos. Se colocar a lista de maiores dribladores, maiores do futebol, ele tem que estar. Ele tem que estar. Cara, o repertório de drible do Pelé é gigantesco. Impressionante. Tá ligado? O Pelé praticamente ele abriu uma chapelaria, saiu distribuindo chapéu pra geral, velho. Pra geral, tá ligado? E, tipo assim, os chapéus dele encantou o mundo, tá ligado? Encantou o mundo, cara. Não só os chapéus, que era uma característica dele, drible da vaca, porte seco,
Mano, o cara era bom pra caramba, velho, driblando, cara. Era sensacional driblando, cara. E tipo assim, mano, ele tem vários momentos icônicos, assim, velho, de repertório de drible, tá ligado? E eu, tipo assim, eu posso. Não, eu acho que, se eu não me engano, da história do futebol, ele eu acho que é o segundo showman, tá ligado? Pelo repertório de dribles, essas coisas. Mano, ele encantou o mundo, tá ligado? Não só jogando pelo Santos, mas também jogando pela seleção brasileira. Ele encantou o mundo, mano. E, tipo assim, fazer uma lista de melhores do mundo sem citar o Pelé, isso é doido. Não só no Santos, como na seleção brasileira, também no New York Cosmos. Ele impressionava com seu repertório gigantesco, sua habilidade fora do comum, tá ligado? Que, mano, o pessoal se encantava. Eu tava vendo algumas matérias, esses negócios, dá uma pesquisadinha. É interessante, cara, porque quando você tava meio preto e branco, dava pra ver, quando o Pelé pegava na bola, o pessoal tava sentado, o pessoal erguia, ficava de pé assim, ó. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Porque o cara era muito diferente, era muito fora da curva, mano. Ele era um driblador nato. Tanto que ele criou uma linha, ele é a linha do parâmetro. O pessoal sempre quer tentar passar isso, tá ligado? Não tem mal, que é gigantesco demais pra história do futebol. E em repertório de drible, cara, ele deu chapéu. Ele deu 2 chapéus numa final de Copa do Mundo, no mesmo lance, e fazendo um gol. Cara, Pelé é gigantesco demais. Pelé é monstro. Pelé é louco. Deixa nos comentários aí, torcida santista. Mano, comenta aí, mano, porque o Pelé é gigantesco demais, mano. O Pelé é uma entidade cósmica, tão bravo que ele era no jogando futebol. Deixa aqui nos comentários. Se falamos de Pelé, temos que falar de Garrincha. O Garrincha passou pelo Botafogo, Corinthians, Portuguesa Santista, Fortaleza, Júnior de Barranquilha, Flamengo, Novo Hamburgo, Rio Grandense, Cordeiros e Olaria. E também teve uma passagem gigantesca pela seleção brasileira. Eu arrisco em dizer, você pode colocar nos comentários aqui, pode falar, bom, você tá errado, Maurício. Mas o Garrincha, pra mim, foi o primeiro, na minha percepção, foi o primeiro showman do futebol. Foi o primeiro artista do futebol. Cara, o cara, ele, tá bom, o repertório de drible dele não era muito grande. Sim, não era muito grande. Mas o que ele fazia, ele era insano. Ele era insano. O que ele fazia assustava. O que ele fazia surpreendia o mundo. O pessoal parava, cara, as câmeras focavam só nele, porque, mano, saía alguma coisa da hora, assim, cara. Pra mim, a minha percepção de assistir futebol, pra mim, ele foi o primeiro showman do futebol. E, tipo assim, cara, e ele tinha um drible que, mano, era imparável, velho. O pessoal não conseguia parar ele, não conseguia neutralizar ele, velho. Porque eu vou falar uma coisa pra você, mano, ele é gigantesco demais, é outro cara que... Aplauso. Pelo que o final da carreira dele não foi tão gigantesco quanto o ápice, tá ligado? Ali no Botafogo, na seleção brasileira. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Mano, o Garrincha era sensacional. Eu tenho que citar ele nessa lista. Se você é botafoguense não. Se você chegou a ver vídeos do Garrincha, deixa aqui nos comentários aqui. Que, mano, é o primeiro showman do futebol. É o primeiro jogador hypado. Jogador que tinha aura. É o primeiro jogador a, tá ligado? Ter aura, assim, nossa, caraca, é o Garrincha, tá ligado? É o primeiro do futebol. Não tem outro, tá ligado? Ele é gigantesco demais. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. Agora eu vou falar pra você. Se o drible, ele teve vários showmans, vários caras que tinham foco em cima desses jogadores, então a câmera toda era foco em cima desses jogadores, esse não era diferente. Esse eu garanto pra você, pra mim é o segundo maior driblador da história do futebol. Pra mim é um dos maiores dribladores que eu... É um dos maiores, não, ele é o segundo melhor driblador que eu já vi. Cara, o repertório dele é coisa de maluco, cara. Que é nada mais nada menos que Ronaldinho Gaúcho. Cara, o Ronaldinho Gaúcho, ele passou pelo Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro do México e o Fluminense. Mano, eu nem lembro da passagem dele do Fluminense. Ele fez 9 jogos pelo Fluminense
Eu nem lembrava. O que a gente pode falar sobre Ronaldinho Gaúcho? Cara, o arsenal de drible do Ronaldinho Gaúcho era coisa de maluco, cara. O arsenal de drible dele, eu acho que era o jogador que tinha mais repertório de drible. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Em matéria de driblar, Ronaldinho Gaúcho era um monstro. Era um monstro, Ronaldinho Gaúcho. Era um monstro. Vou explicar pra você. Isso é a palavra de uma pessoa que gosta do Real Madrid e não gosta do Barcelona. Eu parava pra ver Ronaldinho Gaúcho jogar. Pra você ter uma ideia, os colegas meus, nós tinha um campinho perto de onde eu morava. Aí o que acontece? No sábado a gente jogava bola no campinho desse negócio. Quando dava 5 horas, certinho, 5 horas da tarde, começava o Campeonato Espanhol, tinha jogo do Barcelona, a gente parava, velho. Parava, sumia, só pra parar pra ver o Ronaldinho jogar, cara. Mano, Ronaldinho Gaúcho, eu acho que, tipo assim, todo o jogo do Barcelona, na época ele tava no Barcelona, não, todos os times que ele tava, na época do Barcelona, acho que tinha uma câmera só pra ele. Mano, você é louco. Mano, o cara tem um repertório gigantesco de drible. Elástico, chapéu, caneta, poxa, mano. Vou falar pra você, meu. Nem a Bic, que se quiser patrocinar o canal, tamo junto. Nem a Bic distribuiu tanta caneta quanto o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho distribuiu caneta pra caramba. E, tipo assim, do jeito alegre e irreverente dele, putz, é doido, mano, era muito mágico, velho. Era muito mágico ver o Ronaldinho jogar, cara. Cara, e eu tive esse privilégio de ver ele no ápice da carreira, até em outros clubes, cara, falar pra você, no Milan, ele com um repertório de dribles fantásticos também, no Atlético Mineiro, no Flamengo. Mano, o cara driblava sorrindo, velho, dando risada, caneta sorrindo, mano, tipo assim, a bola vinha, tipo assim, o cara chutava de qualquer jeito, ele matava a bola de boa, driblava, elástico, Mano, eu vou falar pra você, o repertório dele de elásticos é coisa de maluco, cara. E pra fazer um vídeo sobre drible e não falar do Ronaldinho Gaúcho, mano, você é louco, velho. Mano, se você viu o Bruxo jogar, fora os highlights, se viu o Bruxo jogar, deixa aqui nos comentários. Comenta, porque, mano, é um dos maiores que eu já vi. É o segundo maior que eu já vi. E o primeiro maior que eu já vi, eu vou falar nesse instante, que o Ronaldinho Gaúcho, mano, sei lá, na época do Barcelona, meu Deus do céu, cara, o cara pegava time italiano, que a zaga descia a bota, mano, e o drible passava dos caras, mano, eu vou falar pra você, foi o único driblador da história do futebol, até hoje, que eu vi que pegou o Gattuso e colocou o Gattuso no bolso. Gattuso batia pra caramba. O Gattuso não conseguia bater no Ronaldinho Gaúcho. Não conseguia. Ele tentava, só que ele não conseguia. E aí, Marcelo, você é bravo demais. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. E por falar em repertório de drible, o 10º nome que eu vou falar aqui, pra mim, é o maior driblador da história do futebol. Cara, o repertório de drible desse cara é um arsenal brabo, tá ligado? Que é nada mais nada menos que o Neymar. Neymar, que passou pelo Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain e Al Hilal, e hoje em dia tá no Santos. O que acontece no caso do Neymar? E também pela seleção brasileira. Neymar. Cara, você é louco, mano. O que o Neymar fez no Santos, drible marcante do Neymar no Santos, tem um monte. Até chapéu no Chicão lá, como o Corinthians no rachou o bico, mas o Chicão, que pra mim é um jogador gigantesco no Corinthians, ídolo, caramba. Mas eu vou falar pra você, aquele sessão de dribles que ele deu contra o Flamengo, os dribles marcantes do Neymar em cada time que ele passou, que eu lembro de cabeça. Aquele golaço que ele fez, ganhou o gol Puskas do ano. Ele saiu levando a defesa inteira, o sistema defensivo inteiro do Flamengo. Aquele do Barcelona contra o Vila Real, ele dá um chapéu girando, o jogador passa lotado e ele faz o gol. Ou no Paris Saint-Germain, que ele, mano, teve um momento no Paris Saint-Germain, pra mim foi o ápice do Neymar, velho. O ápice do Neymar. Cara, o Neymar agaçava legal no Paris Saint-Germain, tá ligado? No começo. Antes de vir as lesões, tá ligado? Porque o que o pessoal descia a bota no Neymar, mano, eu vou falar pra você.
que o pessoal descia a bota do Neymar e não conseguia derrubar ele. Mano, você é louco, tinha que quebrar, tinha que descer a porrada mesmo, porque, mano, era drible. Não, era drible, era caneta, era chapéu, elástico, troca de letra, receber de letra, aquele drible lá de língua de vaca lá, como eu falei que o Romário era bom pra caramba, tá ligado? Meu, cara, o Neymar, o arsenal de drible do Neymar é coisa de maluco. E tipo assim, ele não é um jogador previsível. Ele era imprevisível, não dava pra prever o que ele ia fazer, cara. E tipo assim, enquanto um mágico ele tirava o coelho da cartola, no caso do Neymar, ele tirava um monte de coelho da cartola, você não esperava, velho. Não esperava. Mano, tem várias canetas do Neymar que o Neymar dava em jogador assim, ó. O cara caía de bunda no chão, mano. Nossa, é louco. O repertório do Neymar, mano, é gigantesco. E se eu tenho que colocar os maiores dribladores da história do futebol, tem que citar o Neymar. Cara, ele foi gigantesco demais. Mano, o repertório de drible dele foi gigantesco demais. Foi gigantesco demais. E desculpa você se você falar assim, pra mim foi o Ronaldinho. Beleza, concordo. Mas pra mim o Neymar teve um pouco. Foi o que fez o que o Ronaldinho fez um pouquinho a mais. Cara, que showman, velho. Puta que porra. Que showman, velho. Tipo assim, é muito, e, tipo assim, muito golaço. Tem um contra o drible. Driblando, acho que foi contra o Internacional. Foi um baita de um golaço. O cara que sai levando todo mundo também, tá ligado? Cara, e, tipo assim, jogando com a bola colada no pé, mano. Nossa, não, o Neymar é mágico demais. Gigantesco demais, tá ligado? E eu tenho que citar o Neymar nesse vídeo aqui, velho. Se você viu o Neymar no auge, até hoje também, cara. Ele driblando hoje também é fantástico, tá ligado? Mas não como na época do Barcelona, esses negócios. Mas deixa ele voltar fisicamente bem pra você ver. Vacila com ele achando que ele é. E a gente de aposentado. Vai nessa. Ele é brabo demais. Deixa aí nos comentários se você viu o Ney no auge. Ou agora. Viu o repertório dele de drible. O cara é brabo pra caramba. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. E o menino nem é fantástico demais, velho. Pessoal, essa é a lista de maiores dribladores, os 10 maiores dribladores da história do futebol. Faltou algum? Sim. Não, faltou um monte de jogador, sim. Deixa aqui nos comentários aqui quem você acha que faltou nessa lista. Por quê? Na minha percepção, quem faltou nessa lista? Apesar que contra esses caras que tá na lista aí não tem como não, mas faltou o George Best. Cara, o George Best, ele era comparado ao Pelé na época dele. E o repertório de drible dele era coisa de maluco também. Faltou o Denilson Show. Mano, Denilson Show era um artista driblando. JJ Okocha jogou no Paris Saint-Germain, se eu não me engano. Não lembro, acho que ele chegou a jogar com o Ronaldinho Gaúcho. O repertório de drible desse nigeriano aqui, mano, quem viu jogar, fica, caraca, esse maluco é bravo, velho, tá ligado? Tem o Johan Cruyff, que era driblador, era um dos brabo, tá ligado? Driblador também. Quem não sabia, agora você já sabe. Tem o Mbappé também, tá ligado? Apesar que está a história dele em construção. Apesar que o Mbappé tá deixando de ser um driblador para ser mais um finalizador, tá ligado? Tem o Vinícius Júnior, que driblando é fantástico demais, tá ligado? Tem o Hazard, na época do Chelsea. No começo do Chelsea, o que o Hazard fazia era coisa de maluco. Mano, tem um monte de jogadores aí, tá? O Djalminha no ápice. Mano. O Djalminha, mano. Vou explicar pra você. O Djalminha poderia. Quase entrou na lista. Quase entrou na lista, cara. Mano, o Djalminha, ele tem uma assistência de carretilha. Quem é que ele. Mano, só os dois únicos que eu vi assim que deu assistência de carretilha foi Neymar e Ronaldinho Gaúcho. O Djalminha deu um. Ele jogava no La Coruña, mano. O Djalminha driblava muito. E entre outros, mano. Se eu esqueci de algum nome, deixa aqui nos comentários. Ou se você falar assim, Maurício, faz a parte 2. Faz a parte 2. Ou faz a parte 2, tá ligado? Deixa aqui nos comentários se você quer a parte 2 desse vídeo aqui, porque, mano, fala pra você. Futebol, o gol é da hora, sim, é bom o resultado. Mas, cara, quando acontece aquele drible fantástico, você fala, poxa, mano, tá maluco.
Eu sei que faltam jogadores, então deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existem 2 jogadores que estão nessa lista aqui, que muitos deles a gente coloca na balança e se pergunta: quem será? Quem será? Quem será esse? Quem será que é o melhor? Eu faço confronto de Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Quem é o melhor jogo? Quem foi o melhor dos dois? Tem um card aqui em cima que eu falo no vídeo, eu garanto pra você que esse card aqui vai te surpreender quem foi mais jogador dos dois. E eu vou me despedindo de vocês, até o próximo vídeo e falou!